No mês de maio, o IFIX apresentou estabilidade e fizemos alocações no portfólio do CAFOF visando adequar ao cenário interno e externo. Confira mais nesse vídeo. Ao longo dos últimos meses, temos observado uma piora de cenário interno, em função de uma perda de credibilidade fiscal do governo, pela mudança de meta de superávit primário para 2025. Antes era de 0,5% do PIB e agora foi alterada para 0% do PIB. Isso indica que o governo tem mais dificuldade de aumentar impostos e também de cortar gastos. Também observamos alguma perda de credibilidade monetária ao longo do mês de maio pela votação não unânime dos diretores do Banco Central na última reunião do Copom, em que metade dos diretores votou por uma redução de 0,50, enquanto a outra metade votou por uma redução de 0,25 pontos percentuais na Selic. E essa votação não unânime dos diretores do Banco Central trouxe uma preocupação do mercado com relação à possível leniência do Banco Central com a inflação à frente. Isso trouxe alguns impactos sobre a inflação implícita, projetada para 2025. O mercado projeta uma inflação de acima de 5% para 2025, que é bem acima da meta. Isso também teve impacto sobre juros. Juros reais permanecem acima de 6% ao ano, que é um nível bastante restritivo. E a Selic, não vemos grandes cortes à frente em função dessa perda de credibilidade fiscal. E se você quiser entender um pouco mais sobre o cenário macro, confira o vídeo que foi gravado dos fundos multimercados pelo Marco Freire. E conforme eu destaquei no início do vídeo, o IFIX teve uma leve alta de 0,02%, uma certa estabilidade no mês. E conforme você está vendo na sua tela, os fundos que investem em ativos reais, como fundos de renda urbana, fundos híbridos de logística e escritórios, tiveram um desempenho pior. Por outro lado, os fundos que investem em ativos de renda fixa, imobiliária, que são os fundos de CRI, tiveram um desempenho mais positivo. Também tivemos um desempenho positivo do setor de agências, em função de um ciclo de venda de ativos que esses fundos vêm realizando, gerando um resultado não recorrente positivo para eles. Com relação às enchentes no Rio Grande do Sul, os impactos para o CAFOF foram em dois fundos específicos, o Bresco Logística. O Bresco tem um ativo em Canoas, uma cidade ali ao lado de Porto Alegre, que representa um imóvel que representa cerca de 5% da receita do fundo, e teve um alagamento ali no imóvel. Porém, de acordo com os fatos relevantes divulgados pelo fundo, não houve dano estrutural ao imóvel, não foi comunicado nenhum dano estrutural, nem nenhuma inadimplência dos inquilinos. Temos observado também que a água já baixou no momento que gravamos esse vídeo e acreditamos que os inquilinos queiram retornar às atividades o quanto antes. Também tivemos um fundo que investe em shoppings, que tem uma exposição de aproximadamente 16% da receita em dois ativos que estão no Rio Grande do Sul. Um é o Shopping Praia de Belas, que está na cidade de Porto Alegre, e outro é um shopping chamado eFashion Novo Hamburgo, que é um outlet que fica na cidade de Novo Hamburgo. Ambos os ativos não tiveram impactos relevantes, não houveram problemas estruturais, porém a gente visualiza que nos próximos 2 a 3 meses o fluxo de vendas deve estar um pouco comprometido em função do cenário, mas a gente acredita que a recuperação econômica do Estado ela deve acontecer ao longo do terceiro e quarto trimestre e em algum momento desse ano esses shoppings devem voltar à normalidade. Em relação à representatividade do Bresco e do Capitânia, o Bresco representa 5% do portfólio do CAFOF e o Capitânia Shoppings representa 1,8% do CAFOF. Então, os impactos são bastante limitados, não vemos grandes problemas para a carteira do CAFOF, até porque a carteira é super diversificada e isso é um grande atrativo do CAFOF. Ele tem uma diversificação super grande em termos de setores, inquilinos, que contribuem para uma estabilidade de resultado. E também, conforme destacado no início do vídeo, estamos fazendo alocações do portfólio do CAFOF visando adequar ao cenário macroeconômico mais conturbado. Então, em primeiro lugar, temos investido cerca de 8% do portfólio do fundo em um fundo de CRI, que é indexado ao CDI, então esse é um fundo que traz bastante estabilidade de cota, não sofre grandes variações em função de curva de juros, mas traz um carrego bastante positivo para o fundo, então traz um retorno recorrente bom e a gente aproveitou para fazer essa alocação ao final do mês. A gente também vem investindo até cerca de 3% do fundo em fundos de CRI, e aí alguns fundos, não só um específico, que são tanto indexados à inflação quanto indexados ao CDI, que também trazem um carrego positivo. E além disso, a gente tem investido em alguns fundos
do segmento de escritórios que estão negociando com muito desconto em relação a valores de transações recentes e a gente acha que a gente tem um potencial de ganhar capital em até 2 anos, tá? E conforme vocês estão vendo na tela, a nossa distribuição no mês de maio, o pagamento em junho foi de 80 centavos por cota, em linha com o nosso guidance, que se mantém inalterado para o semestre. E para mais informações, confira o nosso relatório mensal, que é publicado no nosso site, confira nossas redes sociais e até o próximo vídeo.